programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Hoje, 2 de julho, e o provérbio de hoje nos diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Provérbios capítulo 18, versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor. Deus apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça, para enviá-lo a Faraó com a finalidade de tirar o povo de Israel do Egito. Moisés então perguntou a Deus que devia dizer se os filhos de Israel lhe perguntassem quem o enviou e qual é o seu nome. Deus respondeu a Moisés: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Ele é o eu sou para tudo o que o homem precisa. Para Abraão, que lhe era impossível ter filho com Sara para concretizar todas as promessas de Deus feitas a ele, Deus apareceu como o Todo-Poderoso, o El Shaddai, Gênesis 17:1, que é capaz de fazer o impossível à mente humana. Isaac nasceu 1 ano depois e Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4:17. Jesus Cristo, após sua morte e ressurreição, tornou-se o Espírito que havia de receber todo aquele que nele cresce. João 7:37 e 39. E todo aquele que crê com o coração e confessá-lo com a boca é salvo. Deus é o Eu Sou e também é o El Shaddai, que nos supre com tudo o que precisamos. Jesus é rico para todos os que o invocam. Romanos 10, 12 e 13. E o Espírito Santo inclina nosso coração a recebê-lo. Dentre suas riquezas está a segurança, afinal, ele é torre forte. Se você precisa de segurança, saiba que vai encontrá-la em Deus. E qual segurança seria melhor do que a segurança na salvação? Sua maior segurança é a salvação do seu espírito que você recebeu quando creu com seu coração e confessou com a boca. Essa salvação você não perderá jamais. Nunca se esqueça da segurança da salvação. Amém? Até amanhã, 6 horas da manhã, com mais provérbios, palavras de sabedoria. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Bom dia, amadas irmãs. Vamos para a leitura do alimento diário de hoje. Leitura bíblica, João, capítulo 14, versículo 16 e 17. Capítulo 20,
versículos 19 ao 22. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Ler com oração. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9. O título do alimento diário de hoje, o Deus triuno habita em nós. Enquanto em Betânia os que criam em Jesus se alegravam com a ressurreição de Lázaro, em Jerusalém os opositores procuravam derrotá-lo. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. João, capítulo 11, versículo 47 e 48. Os líderes judeus faziam oposição a Jesus porque se importavam mais com os próprios interesses do que com os de Deus. Se realmente se preocupassem com os interesses de Deus, quando vissem Jesus realizando sinais, procurariam saber se ele era de fato o enviado de Deus, o Cristo, que salvaria toda a nação. Se os líderes judeus tivessem aceitado o Senhor Jesus como o Cristo, todos seriam salvos por ele, mas estavam mais preocupados com suas posições na política, na liderança, nos privilégios e no poder. O Império Romano, que os dominava naquela época, permitia que os líderes judeus governassem a Judéia, conforme o interesse de Roma. Portanto, se mantivessem a ordem entre os judeus, suas posições de liderança perante o Império Romano estariam asseguradas. Essa era a real preocupação dos principais sacerdotes e fariseus. Infelizmente, ao longo de toda a história da Igreja, houve muitos que buscaram mais os próprios interesses, a manutenção de privilégios e sua estrutura de poder. Isso ocorria no governo da Judéia e ocorre também no governo do povo de Deus na Igreja. Alguns líderes habituaram-se a uma estrutura de poder, alcançando uma posição onde são ouvidos e recebem atenção e honra. Facilmente, então, tornam-se obreiros que trabalham por interesses próprios e não pelos interesses do Senhor. Por isso, precisamos conservar o nosso coração sempre limpo e puro. Não estamos aqui buscando privilégios, glória própria, fama, popularidade ou estrutura de poder. Que o Senhor nos governe e realize sua vontade por meio de sua igreja. Inconformados, os líderes judeus convocaram o sinédrio para discutir o que fazer com Jesus, uma vez que não conseguiam controlá-lo e muitas pessoas criam nele. Eles temiam perder a ascendência sobre o povo, porque Jesus operava muitos sinais, e o mais recente tinha sido a ressurreição de Lázaro. Quem consegue ressuscitar alguém sepultado havia 4 dias? Se Jesus prosseguisse fazendo milagres, todos creriam nele. Esses líderes, assustados com o risco que corriam, não fizeram o menor esforço em verificar se Jesus, que operava tantos sinais, era de fato o Messias, o enviado de Deus. Para a nação judaica, nada era mais importante do que o Messias. Todavia, os líderes o rejeitaram. No entanto, podemos perceber a intervenção divina nesse trecho. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer
pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. João capítulo 11, versículo 49 ao 52. Que maravilha! Deus é verdadeiramente onipresente, onipotente e onisciente, capaz de todas as coisas. Esse sumo sacerdote inconscientemente profetizou, pois a profecia veio de Deus. Jesus precisava realmente morrer pelo povo, a fim de redimi-lo, para em seguida, pela ressurreição, poder entrar nos discípulos como o Espírito, o outro Consolador. Capítulo 14, versículos 16 e 17. O outro Consolador é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas o Senhor Jesus disse que seus discípulos o conheciam, pois habitavam com o próprio Cristo. Após sua morte e ressurreição, o próprio Jesus entraria neles como o Espírito da verdade. Isso aconteceu logo após a ressurreição de Jesus, quando ele visitou os seus discípulos. João, capítulo 20, versículo 19. Com medo dos judeus, eles estavam trancados num recinto e, de repente, Jesus estava no meio deles. Não precisou atravessar portas ou paredes, pois estava num corpo de ressurreição que não obedece às leis da física. Ele então apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E lhes mostrou as mãos e o lado. João, capítulo 20, versículos 19 e 20. Quão misterioso é o corpo de ressurreição! Ele não é composto de matéria, mas pode ser tocado. E Jesus prosseguiu. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Versículos 21 e 22. Ele se tornou o próprio Espírito da verdade, que foi soprado para dentro dos discípulos. Por isso, convinha que ele morresse, para que pudesse, na ressurreição, tornar-se o Espírito capaz de entrar em nós. Cristo hoje pode habitar em nós. Há muitos anos conversei com um famoso mestre da Bíblia. Ele acreditava que Cristo hoje está no céu junto ao Pai e que aquele que habita em nós é o Espírito Santo, mas como mero representante de Deus. Perguntei-lhe se ele acreditava que Cristo habitava nele de fato, não só por meio de um representante. Ele respondeu que não. Eu então lhe mostrei este versículo: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Quem habita em nós é o próprio Espírito de Deus e também o Espírito de Cristo. Afinal, temos dentro de nós o Espírito de Deus ou o Espírito de Cristo. O Deus triuno habita dentro de nós. É necessário crer exatamente naquilo que está escrito aqui, da maneira como está escrito aqui. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Versículo 10. Quem está em nós é o próprio Cristo, não somente um representante de Deus, mas o próprio Senhor Jesus, o mesmo Espírito que exerceu a suprema grandeza do poder de Deus, ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Habita em nós. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Amado leitor, não falta poder em você, basta acioná-lo. Para isso, você precisa da palavra profética.
É necessário que Jesus fale. Se Jesus não disser, Lázaro, vem para fora, nada acontece. Mas graças a Deus, Jesus nos tem falado durante todos esses anos. Quando cremos nessa palavra, acionamos seu poder por meio do Espírito que em nós habita. Dessa maneira, vemos em nós o mesmo trabalhar que o Espírito operou em Jesus. Bom dia, irmãs. Até amanhã com mais uma leitura do Alimento Diário. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Graças ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos proporcionou, né? Junto com os nossos familiares, nossos amigos, parentes. E eu desejo a todos vocês uma semana maravilhosa, cheia da presença do Senhor, né? O Senhor nos prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Que nós possamos desfrutar da tua presença e da sua companhia. Eu quero lembrar vocês de um versículo que está em Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino a todas as nações. Então virá o fim. O que nós estamos fazendo hoje é cumprindo o comissionamento que o Senhor deu para nós em Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, esse é o nosso viver. Estamos nos tempos finais. E o que nós estamos praticando é a pregação do Evangelho. O Evangelho da graça e o Evangelho do reino. O nosso coração está voltado para a pregação do Evangelho e para cuidar das pessoas. Nós agradecemos o Senhor por estar fazendo parte desse exército que está levando a palavra para as pessoas, alcançando as pessoas, né? Nas ruas, as pessoas estão correndo para lá, para cá, mas nós estamos indo ao encontro delas, né? E cumprindo o comissionamento que o Senhor deu para nós. E eu fico muito grata ao Senhor por poder fazer parte deste exército que o Senhor está levantando nos tempos finais, usando todas as ferramentas que nós temos para alcançar as pessoas. Esperamos que o Senhor volte ainda na nossa geração. Então, que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão envolvidos com a pregação do Evangelho em toda a terra. Senhor, nós te agradecemos porque somos os trabalhadores da última hora. Nós cremos que o Senhor está retornando, que o Senhor está voltando. E a última coisa que falta é pregar o Evangelho. Então nós estamos avançando, Senhor. Estamos avançando até a sua volta. Nós almejamos que o Senhor nos encontre fazendo assim, pregando o Evangelho do Reino a todas as nações. Quero te agradecer pelo programa Mais Amorosas e que nós podemos levar essa palavra para todas as pessoas que têm um verdadeiro interesse de conhecer o mistério de Deus que é Cristo, conhecer o mistério de Cristo que é a igreja, e nós estamos trazendo a pura palavra para todas as pessoas. E oramos que esse programa alcance muitas pessoas. Em nome do Senhor, nós também te agradecemos pela palavra que está aberta para nós, que nós podemos ler, ouvir e praticar. Amém. Desde o momento em que te conheci, porção preciosa da fé recebi, mas por sentir medo o talento enterrei, e quando tive chances não negociei.
só te amar, mas amar tua vida. Amadas, hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulos 20 e 21. E nós já estamos quase terminando já o livro de Reis. Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulos 20 e 21. Ontem nós vimos o rei Ezequias orando e se humilhando diante do Senhor, intercedendo pelo seu povo e sendo atendido por ele, né? E livrando Judá das mãos de Senaqueribe, o rei da Síria. Hoje nós vamos ver que o rei Ezequias é curado. Capítulo 20, versículo 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo. Ao terceiro dia, você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, meu servo. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Isaías respondeu: esse é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante do relógio de Acás. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado doente. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Ezequias respondeu: vieram de uma terra distante, da Babilônia. Isaías perguntou: o que eles viram no seu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há em meu palácio. Não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo o que houver no seu palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. A morte de Ezequias. Quanto aos demais atos de Ezequias, a todo o seu poder, como fez o tanque
e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Ezequias morreu e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Efzibá, fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias seu pai havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste da deusa Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 atos da casa do Senhor, e queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pegou a imagem de escultura da deusa Aserá que ele tinha feito e a colocou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei com que os pés de Israel andem errantes, longe da terra que dei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. Manassés de tal modo os levou a andar errantes que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou por meio de seus servos, os profetas, dizendo: visto que Manassés, rei de Judá, cometeu essas abominações, fazendo pior do que tudo que os amorreus fizeram antes dele, e também levou Judá a pecar com os ídolos dele, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que trarei uma desgraça tão grande sobre Jerusalém e Judá, que todo aquele que ouvir a respeito dela ficará com os 2 ouvidos tinindo. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato, limpando e virando de boca para baixo. Abandonarei o remanescente da minha herança e o entregarei nas mãos de seus inimigos. Servirá de presa e despojo para todos os seus inimigos, porque fizeram o que era mal aos meus olhos e me provocaram a ira, desde o dia em que os pais deles saíram do Egito até o dia de hoje. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro, sem falar do seu pecado, com que levou Judá a pecar, praticando o que era mal aos olhos do Senhor. Quanto aos demais atos de Manassés, a tudo que fez e ao seu pecado que cometeu, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Manassés morreu e foi sepultado no jardim da sua própria casa, no jardim de Uzá. E Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Mesulemete e era filha de Arus, de Jotibá. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés, seu pai, havia feito. Andou em todo o caminho que o pai dele tinha andado. Serviu os ídolos a que o pai dele havia servido e os adorou. Assim ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém o povo daquela terra matou todos que conspiraram contra o rei Amon e proclamou Josias, filho de Amon, rei em seu lugar. Quanto aos demais atos de Amon e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Amon foi sepultado em seu túmulo no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Termina aqui a nossa leitura. Alguns breves comentários, sobre esses 2 capítulos. Nós vimos algo aqui que nos emocionou, não é verdade? Quando Ezequias fica sabendo que ele vai morrer
né, que não tem escapatória para ele, né, ele se volta para o Senhor, né? Então eu quero ler para você Tiago 4:2, que diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. E a oração de Ezequias não foi para eles esbanjarem prazeres em nada. Ezequias pediu com pesar, apelou para seu procedimento justo, né? Deus concedeu-lhe a cura e não somente concedeu o pedido, mas também deu uma promessa de livramento da futura invasão assíria. Desse modo, esse evento serviu para fortalecer a fé de Ezequias para essa aprovação. Ezequias também pediu um sinal da sua cura para o Senhor. Então, um pedido arrogante de um sinal da parte do Senhor é pecado, como nos diz Mateus 16, de 1 a 4. Mas Deus honrou o pedido humilde de um sinal, né? Olha como o Senhor conhece os corações, né? O coração de Ezequias, ao pedir um sinal, foi um coração humilde. E Deus atendeu, né? E o Senhor até falou para ele: você escolhe que sinal que você quer. Deus deixou Ezequias escolher a natureza final do sinal. E, mais uma vez, o propósito desse exercício era fortalecer a fé de Ezequias para o futuro. E Ezequias, então, pediu que a sombra retrocedesse 10 graus. E Isaías orou e o Senhor fez com que ela retrocedesse 10 graus. Então, certamente isso aumentou a fé de Ezequias, né? Então, nós vemos que o rei Ezequias foi um bom rei, né? Um bom rei. E a única coisa que ele fez aí que não agradou o Senhor, que ele foi repreendido por isso, foi ele ter mostrado todos os seus tesouros, né? E também os tesouros da casa do Senhor, para a missão diplomática da Babilônia, que foi visitá-lo, né? Então ele com orgulho mostrou, né, tudo o que ele tinha, né? Todo o seu tesouro e também os tesouros da casa do Senhor. Então Isaías vem e o adverte, né, que ele não agiu corretamente e que um dia levaria tudo o que ele tem, né? Todos os seus bens, né? E vemos seu filho Manassés reinando por 52 anos e fazendo o que é mal diante do Senhor, né? Totalmente o contrário do que o seu pai fez. Infelizmente, né? 2 gerações, Manassés e também o seu filho Amon, né, que reinou em seu lugar, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós sempre aprendemos, né, irmãs, com os erros. Então, a gente possa tirar proveito dessas palavras, né, mesmo que negativas. Amém? Ficamos por aqui. A gente vai estar juntinho aqui, tá bom? Deus abençoe você, sua família, tudo que você fizer, seja bem sucedido, tá bom? Fiquem agora com a irmã Lena, que traz pra gente Salmos, Provérbios e o livro de Atos. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos, capítulo 150, Provérbios, capítulo 18, versículos 9 e 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 17 até o 40. Começando com os Salmos. Doxologia final. Aleluia. Louve a Deus no seu santuário. Louve a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louve-no pelos seus poderosos feitos. Louve-no segundo a sua imensa grandeza. Louve-no ao som da trombeta. Louve-no com harpas e liras. Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia! Todo ser que respira, louve o Senhor. Amém. Provérbios, capítulo 18,
versículos 9 e 10. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 17. Paulo chega a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou em detalhes o que Deus tinha feito entre os gentios, o seu ministério. Ouvindo isso, eles deram glória a Deus e lhe disseram: Você percebe, irmão, que há milhares de judeus que creram e todos são zelosos da lei. Eles foram informados que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Que faremos então? Certamente saberão que você já chegou. Faça, portanto, o que vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente fizeram um voto. Leve esses homens, participe da cerimônia de purificação com eles e pague a despesa deles para que rapem a cabeça. Assim todos saberão que não procede a informação que receberam a respeito de você e que, pelo contrário, você mesmo vive de conformidade com a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Então Paulo, levando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Trófimo o Éfeso em sua companhia na cidade e pensava que Paulo o havia levado para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo. Agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante se aproximou e ordenou que Paulo fosse preso e amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ou o que havia feito. Na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escoltas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão,
pois a massa de povo o seguia gritando: mate-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: seria possível dizer algo para o Senhor? O comandante respondeu: você sabe grego? Você não é, por acaso, aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolta e levou 4.000 guerreiros para o deserto? Paulo respondeu: eu sou judeu natural de Tarso, uma importante cidade da Cilícia, e peço ao Senhor que me permita falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escadaria, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária, se assim o Senhor nos permitir. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: As características de uma igreja verdadeira. Recebam com carinho, Taíka Saleb. No projeto divino para a igreja está previsto que ela é de Deus, que foi separada de tudo e de todos para ser exclusivamente dele. Em Cristo, a igreja assume, desenvolve, vive e propaga uma nova cultura. Na igreja genuína, apenas um nome deve ser invocado: Jesus. Nela não pode haver debates calorosos, mas graça e paz. Nela se deve guardar e confirmar os dons iniciais com os quais Deus nos presenteou, que é o perdão dos pecados, a vida eterna e o Espírito Santo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado as características de uma igreja verdadeira. A igreja que somos nós, fazemos parte do corpo de Cristo aqui na terra. E que o Senhor deseja que tenhamos um viver orgânico contigo. Nos revela, Senhor, a tua vontade. Abre o nosso entendimento em relação ao projeto de Deus aqui na terra. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, orar com você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Posso orar por você, orar com você. Está conosco nesta manhã nossa querida irmã intercessora Zeli Nobre e vai estar orando por nós. Obrigada, irmã, pela sua colaboração com o programa Mães Amorosas. Ó Senhor Jesus, quero te louvar, quero te agradecer. Que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Ó Senhor Jesus, como tu é um Deus maravilhoso, tu é um Deus zeloso, um Deus que tem cuidado de nós a cada dia. Deus vai de encontro à vida de cada uma das nossas ouvintes neste momento. Senhor, aquelas que já se encontram, Senhor, com o seu rádio ligado para receber a palavra dentro da sua casa. Deus abençoe a vida das nossas amadas irmãs, que todos os dias prepara a palavra para nós, para nos alimentar o nosso espírito. Ó Senhor, nós somos graciados por tudo isso. Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Ó Senhor, pelos meios, Senhor, que o Senhor tem usado para que a tua palavra chegue até nós. Senhor, obrigada por tudo. Tu é um Deus que não tem nos deixado faltar nada. O Senhor providencia, Senhor, todos os meios
para que nós possamos desfrutar de Ti. Senhor, obrigado por esta emissora, este canal, Senhor, que o Senhor preparou para a propagação do Teu Evangelho nesta cidade. Deus abençoe esta cidade, as pessoas que nos ouvem, Senhor Jesus, todas aquelas, Senhor, que tiram um minuto do seu tempo para ouvir a Tua palavra. Deus, venha fortalecer, Senhor, as nossas ouvintes, Senhor, que elas possam alimentar de Ti. Ó Senhor Jesus, dê o Seu Espírito soprido, Senhor, pela Tua palavra, todos os dias. Deus abençoe as irmãs, Senhor Jesus, que com tanto amor, Senhor, prepara este alimento para nós. Deus abençoe os Teus profetas, Senhor, que está nesta terra, trazendo a Tua palavra para nos alimentar. Senhor, abençoe os jovens, Senhor, que estão nas ruas pregando o Teu Evangelho. Ó Senhor Jesus, prepare as pessoas para que eles possam, Senhor, ouvir o Teu Evangelho. Pai, nós estamos vivendo, Senhor, em tempos difíceis, Senhor. Ó Pai, a nossa esperança está em Ti. Ó Senhor, por isso abra os nossos ouvidos, os nossos entendimentos, Senhor, para que nós possamos desfrutar de Ti a cada dia, a cada porção que é nos oferecidas. Nós possamos, Pai, agarrar Tuas palavras com firmeza, Senhor. Ó Pai, eu Te louvo e Te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Cristo é meu